Olá pessoal, eu sou a Malu Zanotto do marketing da Mits e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mits Talks. Diziam os antigos que vender era uma arte ou até um dom, mas na realidade, hoje nós sabemos que vender é uma ciência que possui processos, muita estratégia e também estudo. E, quando falamos de vendas complexas, aquelas que envolvem processos mais longos, exigem muito planejamento de todos os lados do cliente e do vendedor, e que possuem ciclos de venda prolongados, essa teoria de que vender é ciência se comprova. Para nos ajudar a desmistificar essas vendas que exigem mais do vendedor, convidamos Gisele Tack, CEO da Sales 3S, uma empresa que facilita vendas complexas, para bater um papo com a gente. Gisele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Malu, obrigada pela oportunidade, Mits, por estar aqui no talk show de vocês. Acho que vai ser bem bacana a conversa. É um tema bem polêmico, né? Muitas coisas serão faladas hoje aqui e nós que agradecemos a sua presença e a disponibilidade de estar aqui com a gente. Gisele, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse a sua trajetória e quando que você começou a trabalhar com vendas complexas. Eu sempre trabalhei com vendas, acho que a vida inteira, né? Eu sou formada em publicidade, então na faculdade eu era aquela pessoa que vendia tudo, sabe? Que vendia, assim, roupa, perfume, brigadeiro, eu acabava vendendo tudo. Na época da faculdade, eu já comecei a trabalhar em loja, né? Fui para o varejo, eu trabalhei em varejo durante 15 anos. Eu fui gerente de uma rede de videolocadora, nem tem mais videolocadora, né? Mas eu fui gerente de uma rede que tinham... Não faz muito tempo, mas é que mudou muito rápido. Essa questão do streaming mudou muito a forma como a gente consome DVD, CD. É verdade. E assim, tendências de mercado, né? Quando eu estava trabalhando lá, a gente falava, o que vai acabar com a gente vai ser isso. Já era sabido que quando viesse alguma coisa, porque TV a cabo, essas coisas não acabou, mas streameado sim. Então, o que aconteceu? Na videolocadora, eu tinha uma equipe de 80 pessoas, eram várias lojas, e eu fazia treinamentos de vendas, de atendimento, de vendas e tudo mais. Foi aí que eu comecei a gostar de dar e fazer treinamentos. Da videolocadora, eu fui para consultoria, logo fui para consultoria. Estou em consultoria já faz 25 anos que eu trabalho em consultoria. Trabalhei durante um tempo numa consultoria espanhola, depois eu fui para uma sueca. Nessa consultoria sueca foi quando eu comecei a trabalhar com vendas B2B. Né? Até então eu trabalhava com vendas, mas mais focado no varejo, vendas B2C, depois eu fui para o B2B. Trabalhei durante 15 anos nessa consultoria sueca, sendo que uma parte delas, uma grande parte, eu era franquia. Foi quando eu montei a minha consultoria com uma sócia. A gente ficou 8 anos como franquia e depois a gente seguiu carreira solo mais 7, 8 anos. E há 3 anos eu fundei a Sales 3S a pedido de um cliente meu, porque a gente tem um projeto, eu tinha um projeto que eu fazia gestão estratégica de contas, já estava trabalhando muito com vendas complexas, e aí ele falou, poxa, vamos montar uma plataforma e tudo mais. Então a 3S surgiu como uma plataforma de estratégia de vendas, e agora hoje a gente tem a nossa plataforma de estratégia, além disso a gente tem a 3S Academy, que são treinamentos que a gente foca muito em... Hoje a gente segmentou total em vendas complexas, vendas B2B, e a gente tem a parte de marketing, que é 3S Matec, que é super nova, que a gente está desenvolvendo, já está no mercado e a gente colocou esse ano. Então, quando eu comecei a trabalhar com vendas complexas, eu não sei te falar exatamente quando. Eu sei que eu sempre trabalhei com vendas B2B e vendas complexas mesmo, da gente começar a falar, poxa, vamos falar. Foi na 3S, na Sales 3S que a gente falou. Que eu falei, poxa, acho que esse é um nicho super importante que eu tô focada. Legal, então foi meio que uma evolução, né? Você sempre trabalhou com vendas e óbvio que existem vendas que são mais difíceis que outras e eu acho que isso foi te treinando e fazendo você trilhar esse caminho até chegar em vendas complexas. Com certeza, eu acho que... Eu falo para todo mundo que trabalhar no varejo, atender o público diretamente é uma grande escola, porque você faz todo o processo de venda de uma vez só
E aí é muito assim, você aprende muito pela quantidade que você está ali. E é realmente bem difícil. Legal. Aqui na Mits, a gente costuma dizer que vendas são 1% de lábia e 99% de labuta, né? Você acredita que essa pode ser uma boa tradução das chamadas vendas complexas? Que isso traduz o que é uma venda complexa? Explica pra gente o que são essas vendas e por que você acredita que elas são importantes. Eu acho, Malu, que não seja só labuta, não. Tá certo que é 1% de lábia, talvez, mas não é a labuta. A gente fala assim, pelo menos na minha perspectiva, labuta é alguma coisa muito pesada, né? Um trabalho pesado. E para mim é muito mais um trabalho estratégico. É um pouquinho ali, é um pouquinho de labuta com estratégia. Vamos lá, mais estratégia do que labuta, tá? É mais estratégia do que labuta, porque se você não tem estratégia, você vai só para labuta mesmo, e aí você fica lá, não, é uma coisa muito difícil. O que é vendas complexas, né? Não é uma venda difícil. Eu acho que para começar a falar de vendas complexas, a gente tem que separar um pouco o que é complexo e o que é difícil, porque todo mundo fala, venda complexa é venda difícil. Mas não é toda venda difícil que é complexa. O que é complexo, né? Complexo, o que é algum sistema complexo? É quando você tem diversos organismos trabalhando interdependentes para alguma coisa conjunta. Então, por exemplo, o nosso corpo humano é complexo. Você tem diversos órgãos trabalhando ali e se um dá errado, você acaba tendo um problema de saúde genérico. Sobrecarrega os demais e aí acaba tendo problema de saúde. Então, vendas complexas é isso. Ele tem diversos sistemas multidisciplinares ali, ou áreas multidisciplinares, trabalhando em conjunto. Então, tem algumas características que a gente fala sobre vendas complexas. Primeiro, assim, equipes multidisciplinares, né? Então, você tem ali trabalhando a área de logística com logística, financeiro com financeiro, a entrega, vendedor. Então, você tem várias áreas trabalhando juntas. Você tem o ciclo de vendas longo. Então, os nossos clientes tem vendedores que demoram, às vezes, mais de ano para fechar um projeto. Ou você demora, no mínimo, 3 meses. Muito diferente de um varejo que você vai ali de imediato. Você tem também o que a gente fala, uma venda de alto valor, geralmente. É uma venda que exige, para fazer uma venda de alto valor, você precisa de vendedores que são realmente técnicos no que eles estão vendendo. Eles são vendedores muito técnicos e especializados no produto, no serviço que eles vendem. E também eles necessitam fazer uma venda consultiva. Ele precisa, é aí que entra a estratégia, ele precisa entender muito, desenhar uma estratégia para entender muito o cliente, o mercado do cliente, as necessidades e tudo mais. Então, são vários elementos ali. Entendi. Não, e essa questão de entender o cliente, entender o público, entender o produto, eu acho que isso é uma premissa básica de todo vendedor, né? A gente fala muito disso aqui, assim, entenda seu público, entenda o produto, porque quanto mais informação você tiver, mais preparado você chega para essa reunião. Até para entender que quando o cliente não precisa do seu negócio, porque às vezes isso pode acontecer, né? Ou do produto ou do serviço que você vende. Mas é interessante você falar isso, que os vendedores de vendas complexas, né, que trabalham com vendas complexas, precisam ser quase que especializados, experts naquele assunto, naquele tema, naquele serviço no que eles estão se propondo a vender. Exatamente. E é o que você falou, né? Quer dizer, na realidade, às vezes o cliente não está no momento. Às vezes, não. Muitas vezes. Esse que é o ponto, né? Porque tem uma estatística que fala que quando você aborda um cliente, 95% dos clientes não estão prontos para comprar. Olha isso. Porque é muito difícil. A venda complexa não é aquela venda, exatamente por ser uma venda de alto valor, o cliente não acorda e fala assim, hoje eu vou mudar todo o sistema de TI da minha empresa. Ele demora meses, né? Nesse estudo. Porque também é uma tomada de decisão que precisa ser pensada, né? Como que isso vai afetar o trabalho das pessoas? Não é só o valor envolvido, né? Não é só assim, vamos economizar, não. Como que isso vai impactar o trabalho desde a pessoa que
está no começo da cadeia até o final da cadeia. Isso vai demandar mais tempo? Não vai demandar quanto tempo para implementar todo esse novo processo? Então, é tudo isso, né, que precisa ser considerado. Por isso que ele não está pronto. E aí o vendedor vai precisar fazer todo esse acompanhamento, essa estratégia e tudo mais até que o cliente fique pronto para conseguir comprar. Legal. E quais são as principais diferenças assim entre as chamadas vendas simples e as vendas complexas? Você consegue citar pelo menos 3 características ou 2 características assim? Quais são as principais diferenças? Putz, a pessoa vai bater o olho e vai saber que isso é uma venda complexa, por exemplo. Eu acho que as principais características, assim, é o ciclo de vendas, longo e curto, né? Esse é um ponto que a gente fala. Uma outra característica são equipes multidisciplinares e vários decisores envolvidos. Você não vende para uma pessoa só, você vende. Por isso que é o B2B, né? Você está vendendo de uma empresa para outra empresa, então tem várias pessoas que é aquilo que você falou, quanto que isso vai impactar na vida de quem é que vai decidir. Então, às vezes, você tem ali um grupo de pessoas decidindo. Então, esse é um ponto da venda complexa muito grande. E a venda, geralmente, de alto valor, porque exatamente assim, por mais que você justifique, não, mas a gente valora, a pessoa entende custo, benefício e tudo mais, por mais que seja isso, a gente está falando de grandes valores, de milhões e de milhares de valores, que por mais que a empresa, que ele vai ter um retorno e vai ter um investimento, e vai ter um retorno sobre investimento, ele vai ter um ganho, ele não vai desembolsar, não é um dinheiro que está ali, que ele vai desembolsar na carteira dele ou no débito. Então vou pagar no débito. Isso não existe. Então ele precisa dessa programação, por isso esse ciclo de vendas longo. Entendi. Não, perfeito, tá super claro. E eu acho que assim, torna-se mais complexo, porque para vender para uma pessoa você já precisa de persuasão. Agora imagina convencer várias. Com características diferentes, com perfis diferentes, com necessidades diferentes, com atitudes diferentes, porque você tem, às vezes, dentro da mesma empresa, aquela empresa quer você, aquela pessoa dentro da empresa quer a tua marca, a outra não quer. A outra quer outra. Então você tem que lidar com tudo isso. E existe alguma forma, assim, Gisele, você já trabalhou bastante com isso, como que você lida com essas diferenças, assim? Você sente na primeira reunião e depois você vai lidando? Como que você lida com essas situações de quando não há congruência entre as pessoas das equipes? O primeiro ponto de vendas complexas é um ponto super importante e que muitas vezes as pessoas não fazem, que a gente chama de mapeamento do processo decisório. É você realmente mapear todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo de compras, que muitas vezes o vendedor não faz nem essa pergunta. Olha, como é que funciona o processo de compra? Por quem que vai passar? Então, você tem dentro desse mapeamento do processo, você tem pessoas que têm papéis diferentes. Então, existe uma metodologia e uma estratégia para você definir isso. Então, quais são os papéis? Então, tem a pessoa que é um decisor, tem a pessoa que é o influenciador, tem o avaliador técnico, que são diferentes. Então, enquanto o decisor ele pode comprar, independente de cada um, que a gente fala que ele que é o dono da caneta, né? Ele que vai assinar um cheque, ele tem o avaliador técnico que ele vai avaliar a solução ou o produto de uma maneira técnica. E se você não passa por ele, você pode estar excluído. Então, você tem que primeiro definir o que a gente chama de papéis, de atitude, que é quem que está contra ou a favor. Como é que você percebe se a pessoa está contra ou a favor? Por conversas e por perguntas, né? A pessoa vai dizer para você que ela prefere alguma outra marca, mas isso você precisa de construir um relacionamento, que é uma outra coisa importante em vendas complexas. E até o nível de poder daquela pessoa dentro da organização, né? Porque às vezes a pessoa pode... O que acontece? Olha a diferença, Malu. Uma coisa é uma pessoa que não gosta de você, mas o poder de influência dela é muito pequeno dentro da organização. Ninguém pergunta para ela não gosta, mas ela vai ter que aceitar o que todo mundo decidir. E a outra coisa, ela também não decide, ela influencia, só que o nível de poder dela é muito alto, porque ela está muito próximo do decisor. Então, o decisor vai perguntar para ela. E a opinião dessa pessoa vai ser muito importante. Na tomada de decisão, né? A opinião dessa pessoa, talvez... É interessante entender isso. E você
como que você colhe essas informações? São muitas reuniões, vocês fazem reunião com todas as pessoas juntas? Geralmente, como que é o processo? Vai pegando pessoa a pessoa? Então, aí você tem que ter, um dos pontos que a gente falou em venda complexa é você ter estratégia de trabalhar com venda consultiva. Venda consultiva exige um processo. Então, você tem etapas do processo. Então, você tem uma etapa que é o que a gente chama de diagnóstico, né? De você entender toda a situação do cliente. Essa etapa de entender a situação do cliente não é uma reunião só, podem ser várias reuniões. Então, o importante é, na primeira reunião, o vendedor já conseguir identificar quem é que faz parte desse processo. Fulano, ciclano, tal. Poxa, eu não conheço a pessoa X que ele falou. Vamos marcar uma reunião? O vendedor fala assim, mas a gente vai passar por cima daquela pessoa? Não é passar por cima. É você... Poxa, eu não conheço o diretor financeiro, ele é novo. Seria legal a gente fazer uma reunião junto com ele. Então, o vendedor, ele vai estimulando isso, ele vai pedindo essa... Então, por isso, a estratégia do vendedor ser muito bem clara no começo, né? Quem que ele precisa envolver? Como que ele vai envolver isso? Então, são várias, realmente, reuniões e são... É por isso que a gente fala, às vezes demoram muitas e muitas reuniões ali, de você estar conversando e entendendo quem são as pessoas. É um dos pontos mais complexos das vendas complexas. Muito bom. E isso só prova que vender é ciência, sim, é estratégia, é estudo, não é só uma arte. Tem gente que nasce com dom, tem gente, mas existe uma estratégia, existe estudo, existe muita coisa por trás disso, né? O que acontece, né, Malu? O dom, eu acho que você nasce com dom para não para qualquer coisa, para algumas coisas. Então, assim, trabalhar com vendas, você tem que ser uma pessoa realmente que, não só que seja comunicativa, mas que goste de trabalhar com pessoas, que seja resiliente, que você seja uma pessoa automotivada, porque querendo ou não, o vendedor, apesar de estar sempre, ele é uma pessoa muito isolada da empresa, ele está sempre fora. Então, ele acorda e ele vai para o cliente sozinho. Então, ele precisa ser uma pessoa automotivada. Ele precisa ser uma pessoa resiliente, porque ele vai escutar muito não. Ele precisa ser uma pessoa que tenha organização e que seja... que goste disso, né? Que tenha... Então, assim, do mesmo jeito que para você ser um médico, você tem que ter determinadas... A pessoa não nasce médico, mas tem algumas habilidades que para ser médico precisa ter, né? Por exemplo, lidar com situações como... Então, assim, para ser um desenvolvedor de software, você também precisa de umas certas habilidades. Tem que ser pessoas muito mais que lidam com detalhes e tudo mais. Então, é por isso que as pessoas acham que vendedor nasce pronto. E que não, é porque existem características que ajudam muito quando você tem. Que contribuem, mas não é só isso, né? Que faz um bom vendedor. Agora, falando um pouco do mercado, né? Da questão do mercado. As vendas complexas, elas podem existir em todos os tipos de mercado? Eu digo B2C, B2B, B2B2C. Agora tem muitos mercados que as pessoas já estão considerando, não é só em coisas específicas, ou só em mercados específicos. Se a gente pensar nas características que a gente comentou, de vendas complexas, de ciclo de vendas longo, várias pessoas envolvidas, alto valor, a gente percebe o seguinte, por exemplo, a venda de um apartamento é uma venda complexa e é um B2C. Porque você também não compra um apartamento, resolvi comprar hoje, vou comprar um apartamento. Você demora meses, anos, sei lá, para você decidir um apartamento. E você não vende apartamento só para uma pessoa. Você tem ali o marido, a mulher, né? Você tem mas eu moro sozinha. Mesmo assim, a pessoa vai conversar com alguém. Ela não compra um apartamento sem conversar com alguém. Sem ouvir a opinião de um influenciador. Que muitas vezes você não sabe nem que existe. Até porque é um grande investimento, né? Comprar um apartamento é um grande investimento. O investimento, às vezes você vai comprar um apartamento na sua vida inteira. Então, um apartamento, uma casa, né? Você vai comprar... Então, isso você vai realmente... para mim, é uma venda complexa. Outra venda complexa é, por exemplo, seguro de saúde, dependendo do tamanho, mas ela é menos, porque assim, você pode romper, mas às vezes você não pode. Você está amarrado ali num contrato que às vezes demora um ano. Você demora muito tempo. Tem muitos pontos para você decidir. Um seguro ou uma previdência privada, sei lá, alguma coisa que seja muito, que dependa muito. Agora, o que é uma venda
que não é complexa, né? Uma venda simples que a gente chama. Ali eu acho que é uma venda de varejo mesmo. Por exemplo, um sapato, uma caneta. Fui numa loja, comprei uma camiseta, uma venda simples. Gostei. Posso até pensar um pouquinho se eu vou comprar agora, se eu vou esperar entrar na promoção, mas é simples. Eu fui lá e comprei. Não tive que ser persuadida ou que pensar muito para realizar essa ação, essa compra. Exato. E se você a compra, é por impulso? Não, você tem é por impulso, mas é por uma certa necessidade de você falar assim, né? Poxa, eu quero comprar para uma festa, que eu quero ir, quero comprar uma roupa. Então você vai lá, compra, decide. Você não faz um comitê de compras para decidir aquilo. Se a gente compra esse vestido ou não compra esse vestido para a próxima festa. Exatamente. Agora, o vendedor, ele tem outras competências que precisa ter no varejo, né? Isso é importante, né? Mesmo a venda não sendo complexa, o vendedor precisa ter um perfil diferente e precisa usar técnicas diferentes também de vendas, né? Exato. Você pode fazer uma venda consultiva no varejo, coisa que pouca gente faz, que é, por exemplo, quando você entra numa loja para comprar uma roupa, você pode entrar e ter influência quase nenhuma do vendedor. Você vai lá, compra, escolhe e tal, vai lá e paga. Ou o vendedor pode te ajudar. Ele pode ser um consultor ali no sentido de, poxa, você está procurando essa roupa para alguma ocasião especial? Eu vou num jantar. Eu vou num evento. Qual é o evento? Quem é que... É um jantar, é um almoço? É no campo? É fora? É uma coisa mais formal? Não é? E ele te ajudar na escolha. Isso é uma venda consultiva. Direciona, né, a compra. E era isso que, por exemplo, na época que eu trabalhava no varejo, eu fazia isso. Eu treinava os vendedores para isso, para a equipe de loja de... O cliente veio, você pode explorar, você pode trabalhar, só que você faz o processo, enquanto numa venda complexa esse processo pode demorar meses, anos, no varejo ele tem que acontecer em uma única vez. Em um dia, em alguns minutos, e é isso. Porque você não pode deixar o cliente embora, porque se você deixar o cliente embora, porque ele vai pensar, é muito difícil ele voltar. É muito interessante você tocar nessa questão, né, da venda consultiva, que a pessoa pode direcionar, porque às vezes o cliente entra na loja e está olhando aquele vestido, ou aquele sapato, ou aquela roupa, enfim, o que ele foi buscar ali dentro, e talvez nem é aquilo que ele precisa. Às vezes você começa a conversar, mas qual é o tipo de evento? O que você... Nossa, então não é isso que você precisa. Ou então, o que ele foi comprar não ficou bom, não, sabe, quando não cai bem. Mas espera, se você tá procurando essas coisas, eu posso oferecer outras coisas para você também, que você nem sabe que tem. Então você amplifica, né, as suas possibilidades de venda. Muito. E ele pode realmente te ajudar, né? No sentido de, poxa, aí você já pensou, você tem sapato para isso? Como é que você vai fazer? Com que sapato que você vai usar? Então você tem outros componentes ali. E tudo isso vale para as duas. Mas o que a gente fala é que no varejo as competências são diferentes do vendedor, porque no varejo o vendedor tem que ser muito mais rápido, atirado, porque ele precisa aproveitar aquela oportunidade que está ali. A hora que o cliente entrou, ele tem que aproveitar aquela oportunidade, sem incomodar o cliente, né? Todo mundo sabe o que é. Não é? A gente foge de vendedor, porque você está entrando na loja, o cara vem e começa a te mostrar. Você fala, cara, não, ainda nem pensei. Não é? Estou vendo a tendência, só quero dar uma olhada. Você foge, você vai embora, ele te assusta. Agora, o vendedor de vendas complexas, ele precisa ser muito menos ansioso, porque a venda vai demorar muito para acontecer. E ele precisa ter essa estratégia para conseguir ter um ciclo de vendas saudável dentro da carteira dele. Ele está sempre acontecendo. Então, assim, hoje eu estou fechando venda que eu comecei há 3 meses, outra que aconteceu há 6 meses. Essa que eu estou começando agora só vai girar daqui. Então, esse planejamento, que é o que a gente fala na gestão estratégica de contas, ela é fundamental para o vendedor de vendas complexas, né? Ele não pode contar com a venda que ele começou agora, porque ela não vai virar agora. Ela vai ter um tempo de maturação. Entendi. E aí a gente já entra na minha próxima pergunta, que é quais são as principais estratégias para lidar com essas vendas complexas, né? Consegue compartilhar alguns exemplos?
com o pessoal aí que tá vendo ou tá escutando a gente, acho que você já começou a falar que tem que ter paciência, tem que ter resiliência para lidar com essas vendas complexas. O que mais que seria super importante para o vendedor? Ele precisa entender de estratégia de vendas. Eu acho que isso é um ponto fundamental. O que é estratégia de vendas? É isso que a gente está comentando, né? De você estudar o mercado do cliente, entender tendências e ver que mercado que eu vou focar, por exemplo, e como que eu vou, dentro desse cliente, eu tive uma oportunidade, eu entrei no cliente, que é muito difícil já entrar no cliente, né? Mas eu entrei, tá? Quem que eu preciso conhecer, o que eu preciso entender, o que eu preciso ter de informações. A gente fala que a gestão das informações é fundamental, para que aí ele consiga realmente convencer o cliente da solução dele técnica, que aí ele vai ter que convencer não só tecnicamente, como de uma parte de negócios também, né? Que é no sentido de provar o retorno sobre o investimento, que a gente chama que é o ROI, provar que você vai que aquilo vai gerar um ganho de produtividade, então ele tem que ser realmente um especialista muito grande no que ele está vendendo e no mercado do cliente. Não é só na lábia, não é só na estratégia, e nem na labuta, tem que ser tudo junto, assim, tem que pesquisar muito, estudar muito, e ser bem, pelo que você trouxe aqui no papo todo, tem que ser muito especializado. Quanto mais nichado, quanto mais especializado esse vendedor for, melhor para ele não só vender melhor esse produto, mas como entender o que o cliente dele necessita, né? Com tudo isso, ele precisa entender de pessoas, soft skills. Não adianta ser um vendedor ultra técnico, super especializado, que ele não está entendendo ou ele não está prestando atenção no que o cliente está falando. Ele não está praticando a escuta ativa, o cliente está demonstrando que está com um monte de dúvida e ele está lá só falando dos atributos do produto e tudo mais, sem estar olhando. Então, assim, inteligência emocional no sentido de entender que você está falando com uma pessoa diferente da outra que você acabou de falar. Então a gente fala que todo vendedor tem que ser psicólogo também. Não é fácil. Porque pensa que a gente está falando de vendedores técnicos. Eu trabalho muito com vendedores técnicos, que são vendedores engenheiros, que são químicos, farmacêuticos, são pessoas muito especializadas, né? E aí você fala o seguinte, só que agora você precisa entender o teu lado humano, porque você está falando com uma pessoa ali. E muitas vezes eles perdem uma venda ou porque ele foi arrogante, ou porque ele não escutou o cliente, ou porque ele não entendeu que o cliente estava ali, ele não percebeu que o cliente estava incomodado com um determinado ponto que ele estava falando. Isso também é super importante, né? No final do dia, estamos todos lidando com pessoas, mesmo... Com pessoas. E aí cada ser humano é diferente, encara as informações, né, de forma diferente, até a abordagem precisa ser diferente. Esse equilíbrio entre competências técnicas e que a gente chama de hard skills e soft skills, né? Competências técnicas são as hard e os soft skills é a habilidade interpessoal. Elas, assim, não adianta só o vendedor. O que acontecia antigamente? O vendedor era só, né, que a gente comentou, não precisa de estratégia. Era o vendedor que só trabalhava com soft skills. Era só o cara que chegava lá, super simpático, conversava com todo mundo, mas na hora que precisava de um conhecimento técnico, ele não tinha. Hoje esse vendedor está morto. O vendedor que é extremamente técnico, mas que não consegue nem conversar com o cliente, ou não consegue entender aquela pessoa que é diferente da outra, que ele dispara o discurso dele para todo mundo igual. Também está morto, não consegue. Então, assim, você ter esse equilíbrio, para mim, é o que faz a diferença quando eu vejo os super vendedores, assim, os vendedores que eles são super técnicos especializados e eles são muito bons em termos de habilidades interpessoais. Perfeito, perfeito. E falando um pouco assim sobre futuro, a gente sempre escuta, né, falar de tendências e coisas que podem aí definir o futuro do mercado. Existem essas tendências para vendas complexas também? Como que você enxerga isso? Existem algumas coisas, vocês já estão discutindo qual seria o futuro das vendas complexas, se não das vendas complexas, das habilidades que os vendedores precisam ter. Acredito que a pandemia mudou muita coisa, né? Não só
no mundo, mas a forma como a gente consome e produz as coisas agora, como que você enxerga tudo isso? A pandemia matou os vendedores que não tinham estratégia, que não tinham competências técnicas, porque aquela coisa de eu ia no cliente tomar cafezinho. Cara, já tinha acabado há muito tempo, agora cafezinho não tem mais. Como é que você vai agora através do vídeo? Então, esses vendedores foram os que mais tiveram dificuldade. Os que já tinham uma venda muito mais estruturada, que tinham processo, que tinham estratégia, eles conseguiram passar de uma mídia para outra, né? De um canal para o outro. O que também não é fácil, ainda não é fácil, mas eles ainda estão sofrendo. E é um processo de adaptação, né? Sim. E porque dependendo do tipo de venda, por exemplo, se eu vendo um produto químico que eu preciso ver a performance dele na linha de produção do cliente, eu tenho que estar no cliente. Entende? Porque eu preciso ver, não é só o produto, eu preciso ver o produto dentro da linha inteira. Então, pode ser que tenha algum problema na ponta da linha que não tem nada a ver com o meu produto, que está prejudicando a performance do meu produto. Então, ele precisa estar lá. Então, isso é só um exemplo de como dificulta o vendedor não estar presente. Mas tem um outro ponto que eu acho que é o que todo mundo está falando e que os vendedores mais têm medo, que é a automação do processo de vendas, né? Cada vez mais o digital, tecnologias, a IA, então vai acabar o vendedor. Eu falo, gente, não vai acabar o vendedor. Quando veio o banco eu cheguei uma época da minha vida que eu dei muito treinamento para banco. E aí falava assim: vai acabar o banco, porque agora o banco vai ser tudo automatizado, vai acabar o gerente de banco. Eles se reinventaram, hoje em dia eles são super investidores e tudo mais. Claro que o que acontece com vendas, né? O vendedor que não souber e que não conseguir entender o mundo de tecnologia, de como a tecnologia pode ajudá-lo, ele vai ter dificuldade. Então, por exemplo, hoje você pode simplesmente pedir para a inteligência artificial fazer toda a análise do teu cliente antes de você ir lá. Ela te dá toda essa informação e aí só que vai depender de você tirar as melhores informações e, dependendo com quem você estiver falando, usar essas informações da melhor maneira. Então, a habilidade interpessoal, ela vai ser cada vez mais importante. A gente está voltando no sentido de estamos valorizando cada vez mais a habilidade interpessoal, só que agora com ferramentas, com processo, com inteligência artificial, com digital, com tudo. Eu acho que se eu puder acrescentar alguma coisa é não só não ter medo dessas novas plataformas, dessas novas tecnologias, mas aprender a utilizar a seu favor. Porque eu acho que a discussão sempre fica nessa coisa, vai acabar, não, que a gente não seja tão apocalíptico. Não, não vai acabar. A gente consiga usar isso a nosso favor, né? Entender a importância. Poxa, quanto tempo você não economiza se a inteligência artificial te dá todo o background, te puxa todos os dados daquele cliente? Quanto tempo você, né, consegue otimizar o seu discurso, otimizar a sua venda utilizando essas plataformas, né? Ela te dá insights, né? Ela te dá. Agora, isso você tem que saber o que você quer, né? Como é que você vai buscar isso? Então, eu acho que você falou uma coisa super importante da gente não ser apocalíptico, né? De que vai acabar tudo, porque eu trabalhei no mercado que acabou, não existe mais. Agora, você imagina, e assim, tendências, elas vêm e a gente tem que ir realmente se adaptando, porque você não pode evitar, né? A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí. Não adianta você falar assim, eu não quero saber. Não tem como. É aquela pessoa que eu não quero e-mail, não, eu não quero trabalhar com celular. Eu vou continuar mandando carta, obrigada. Não tem jeito, essa que é o ponto. Você simplesmente tem que se adaptar. Você tem que buscar o máximo de informações que você puder, de conhecimento. Não entrar em desespero, porque também as coisas não mudam assim de um dia para outro. Você dormiu e no outro dia acabou. A história da carta, né? A gente não deixou de escrever carta de um dia para o outro. Você não deixou de mandar o fax, não deixou. Então, assim, o fax veio e foi embora. E o que aconteceu? Então, a gente vai se adaptando. Agora, quem vai tendo mais dificuldade de se adaptar é quem resiste às mudanças. No sentido de eu não quero aprender sobre isso. Eu acho que é isso mesmo.
A pessoa que tem a resistência, que não está aberta nem para escutar, porque às vezes, ok, experimentei, não gostei, já entendi que não é aqui a minha pegada, mas talvez exista outra coisa que funcione para você. Mas o fato de não se dar a possibilidade nem de experimentar e nem de, sabe, ver se é isso mesmo, ou, sabe? Aí eu acho que aí tá o problema. É, tem medo do novo. Mas é o que você falou, as coisas não mudam do dia para a noite. É um processo, e tem que ser diluído e tem que ir aos poucos. A gente não precisa, a gente não precisa ser um especialista. Agora, então, eu vou ter que ser especialista na parte digital, eu vou ter que ser especialista de inteligência artificial. Não, a gente não está falando disso, mas entender como que aquilo pode te ajudar. É a mesma coisa quando veio a pandemia. A pandemia foi um exemplo, né, Malu? Veio a pandemia, tinham vendedores que lá no começo da pandemia falaram assim: não, a gente está esperando, deixa eu esperar logo, que isso aqui vai acabar e vai voltar tudo ao normal. A gente falou, cara, as coisas vão voltar diferente. E voltar, e por mais que. Cara, 15 dias. eram só 15 Eram dias. só 15 dias. Era Começou. uma, é uma loucura isso. E se você pensar, olha aqui a gente conversando, né? Isso não vai mudar. A gente não vai acabar isso. Já veio, já ficou, quer dizer, os vendedores estão tendo dificuldade, aqueles vendedores que só sabiam fazer as coisas presencial e que nem quiseram aprender depois eles sofreram. Hoje eles estão tendo que aprender de qualquer jeito. Na marra, né? Não existe outra forma de fazer hoje. Exatamente. Para finalizar, infelizmente eu ficaria aqui batendo horas, muitas coisas, porque a gente foi de vendas complexas para o perfil de vendedor, para previsões para o futuro e inteligência artificial. Eu estou adorando esse papo, foi realmente muito, muito rico. Para finalizar, se você pudesse dar três dicas assim certeiras para quem ou está diante de uma venda complexa e que nunca trabalhou com isso, ou para quem já trabalha, mas ainda sente dificuldade? Quais seriam elas? Eu acho que a primeira, né, Malu, não tem jeito. Pode ser meio chavão, mas é o autodesenvolvimento, assim, é o conhecimento mesmo que você vai ter que buscar. A gente acabou de falar que as coisas estão mudando e vão mudar cada vez mais. Então, assim, você não parar de aprender, não tem jeito. Isso é um ponto importante. Ah, mas eu sou vendedor, há 30 anos trabalho com isso, eu sei vender. Cara, mas você sabia vender, você aprendeu a vender há 30 anos, não tem como, você precisa de uma reciclagem, precisa de um novo, né? O que está acontecendo de diferente? Você precisa entender isso. Um novo olhar, né? Um novo approach. A gente teve uma conversa com o Otávio Garpi, da Plumes, é uma empresa de CRM, ele falou exatamente isso. Seu avô não comprava do mesmo jeito que você compra hoje, o seu filho não vai comprar da mesma forma que você compra hoje. Olha só, a geração que está vindo, eles pensam completamente diferente. Isso é um tema que daria para a gente ficar aqui mais um tempo falando das diversidade geracional, né? Mas as gerações pensam diferentes. Então, assim, o que está acontecendo? A gente está tendo 4 gerações ao mesmo tempo. Então, entender isso é um ponto. E se profissionalizar, né? O vendedor, ele tem que ser um profissional como outro qualquer. Aquela coisa de que, eu nasci vendedor, que a gente comentou, isso não existe. Hoje eu escrevi um post falando disso, de teoria e prática, porque as pessoas, isso também tem uma culpa, né, entre aspas, das empresas, que colocam o vendedor e acham que o vendedor tem que aprender na rua. Isso não existe. Você precisa de uma formação profissional. Eu sempre falo, a gente não tem, por exemplo, nem faculdade sobre vendas. As pessoas não querem ser vendedor. Elas querem fazer engenharia, por acaso depois elas viram vendedor. Já começa por aí. Quando vê, já estou no comercial, já estou vendendo, já estou fazendo e não houve um treinamento específico para isso, né? Vai aprendendo fazendo. Não houve uma formação aqui nesse ponto. E eu acho que o terceiro é aquilo que eu comentei para vendas complexas, você tem que entender de pessoas. Você tem que entender o autoconhecimento e o entender das outras pessoas que estão ali, de relacionamento. Porque vendas é relacionamento. Você está construindo relacionamentos duradouros. Eu tenho clientes que eu trabalho há 20 anos. Tem clientes que você vai construir uma relação de muito tempo. E para isso você precisa entender de pessoas. Perfeito, perfeito. E a questão do relacionamento é muito importante também, né? Não só para... Porque assim,
quando você tem um relacionamento, a pessoa tem muito mais chance de confiar em você para compras futuras e ela já te conhece. Então, assim, é muito mais fácil você vender para quem já te conhece do que para quem não te conhece ainda. Sim, as pessoas compram pela conexão, pela confiança, então a gente precisa construir conexão. E a pessoa que constrói, ela confia em você porque ela te vê como um especialista no teu negócio. Autoridade e tudo mais. Perfeito, perfeito. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Ficaria aqui. Acho que vou conversar, vou convidar a Gisele para outro papo para a gente falar muito mais sobre vendas. Pode convidar que eu estarei aqui. Perfeito. Eu espero que esse papo tenha sido tão enriquecedor para você que está nos escutando ou está nos vendo, quanto foi para mim. Eu acho que vendas complexas, elas vão muito além do que você consegue ler em blogs ou estudar. É preciso ter aí relacionamento com os seus clientes, ter relacionamentos, soft skills de entender as pessoas e de saber se relacionar e conversar, e, enfim. É uma gama complexa. Venda complexa também exige vendedores especializados e complexos. Mas obrigada mais uma vez, Gisele. Obrigada, Malu. Obrigada pela Mits mais uma vez. E quem quiser conversar sobre vendas complexas, me acha no. É fácil me achar porque eu sou Gisele Tac, acho que só tenho eu, né? Então, podem se procurar. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Mix Talks. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.